Na verdade, dá vontade de ficar assim, com a luz, assim de uma forma muito suave. E deixar-nos ligar profundamente a Jesus, sentirmos a sua presença amada aqui conosco. E de facto Ele está conosco. E Ele quis ficar conosco, por isso nos deixou o seu Evangelho, a boa nova que Ele trouxe ao planeta Terra. E para além do Evangelho trouxe-nos tantos outros ensinamentos que através do médium Chico Xavier, pelo espírito Neio Lúcio, Jesus mostrou-nos como era na intimidade com os seus discípulos. Então, no final da sua caminhada, durante o dia em que ele andava sobre a multidão, ensinando, curando, trazendo a harmonia, esclarecendo, à noite, de uma forma mais intimista, juntava-se com os seus discípulos e aproveitava todos estes momentos para continuar a ensinar, a esclarecer, porque todos nós precisamos muito de esclarecimento. Então este livro, Jesus no Lar, vem-nos esclarecer ainda mais os ensinamentos profundos que Jesus nos trouxe. E hoje vamos para o capítulo 37, que nos fala sobre o filho ocioso. Reportava-se a pequena assembleia a variados problemas da fé em Deus, quando Jesus, tomando a palavra, narrou complacente. Ou seja, naquele momento em que todos estavam reunidos no lar de Simão Pedro com Jesus, os discípulos conversavam e refletiam sobre a fé, sobre o que é ter fé. Então Jesus aproveitou o momento e trouxe-nos uma história muito bonita. Um grande soberano possuía vastos domínios, terras, rios, fazendas, pomares e rebanhos. Eram incontáveis em seu reino prodigioso. Ou seja, este senhor era de facto grandioso, porque possuía até rios. Vassalos inúmeros serviam-lhe a casa, em todas as direções. Alguns deles nunca se perdiam dos olhos do Senhor, de maneira absoluta. De tempos em tempos, visitavam-lhe a residência, ofereciam-lhe préstimos ou traziam-lhe flores de ternura, recebendo novos roteiros de trabalho edificante. Outros, porém, viviam a bel prazer nas florestas imensas, estimavam a liberdade plena com declarada indisciplina. Eram verdadeiros perturbadores do vasto império, porquanto, em vez de ajudarem a natureza, desprezavam-na sem comiseração. Matavam animais pelo simples gosto da caça. Envenenavam as águas para assassinarem os peixes em massa. Perseguiam as aves ou queimavam as plantações dos servos fiéis, não obstante saberem no íntimo que deviam obediência ao poderoso Senhor. Um desses servidores levianos,
e ociosos, não regateava sua crença na existência e na bondade do rei. Depois de longas aventuras na mata, exterminando aves indefesas, quando o estômago jazia farto, costumava comentar a fé que depositava no rico proprietário de extenso e valioso domínio. Um soberano tão previdente quanto aquele que soubera dispor das águas e das terras, das árvores e dos rebanhos, devia ser muito sábio e justiceiro, explanava consciente. Sutilmente, todavia, escapava-lhe a todos os decretos. Pretendia viver a seu modo, sem qualquer imposição, mesmo daquele que lhe confiara o vale em que consumia a existência regalada e feliz. Então, verificamos aqui, nesta narração de Jesus, que existiam dois tipos de, os vassalos, aqueles que seguiam as regras do soberano Senhor, dono de todas aquelas terras, seguiam todas as suas regras e, inclusivamente, estavam sempre próximos ao seu Senhor, porque sabiam que o seu Senhor os protegia e lhes dava tudo aquilo que eles necessitavam. Mas existiam outros que gostavam de viver a vida à sua maneira, vivendo em plena liberdade, e então não obedeciam absolutamente nada às regras incutidas pelo o soberano Senhor. E então o que é que eles faziam? Eles destruíam a natureza, não respeitavam a natureza nem os animais. Viviam de uma forma muito rebelde, porque isso lhes dava acima de tudo prazer. E, no entanto, Jesus fala-nos aqui de um desses servidores levianos, inclusivamente, fazendo o que fazia, não respeitando a natureza, destruindo a natureza, malfazendo aos animais, destruindo inclusivamente as zonas que os servos fiéis cultivavam, incendiando, etc. Ele dizia que acreditava neste Senhor, que o Senhor soberano era de facto muito bom, mas no entanto continuava a fazer as coisas à sua maneira, mantendo a sua rebeldia. Isto faz-nos pensar um pouco, porque nós estamos aqui também retratados. Nós, a maior parte das vezes, queremos fazer as coisas à nossa própria maneira e afastamo-nos do Senhor, que é o nosso Pai. E também, como queremos as coisas às nossas maneiras, criamos as nossas próprias regras. Não queremos seguir as leis que Deus nos incutiu na nossa consciência. E dizemos muitas vezes, inclusivamente, que acreditamos no Pai, porque Ele é muito bom, Ele deu-nos tudo, mas seguir as suas leis, que são as leis essencialmente a lei do amor, não queremos seguir. Só que um dia as coisas podem mudar para nós, porque tudo é uma evolução. Assim como aconteceu com este servidor leviano. Vamos então continuar a ouvir. Decorridos muitos anos, quando as suas mãos já não conseguiam erguer a menor das armas para perturbar a natureza, quando os olhos embaciados não mais enxergavam a paisagem com a mesma clareza da juventude, inclinando-se-lhe o corpo, cansado e triste, para o solo, resolveu procurar o Senhor
a fim de pedir-lhe proteção e arrimo. Então, nós aqui estamos também. Quando o sofrimento chega à nossa vida, quando nos faltam as forças, quando a doença chega, quando, enfim, nos vimos em situações muito críticas, nós vamos ter com o Pai, aflitos, pedindo auxílio, pedindo proteção, pedindo ajuda. Ele, o servidor leviano, atravessou lindos campos, nos quais os servos leais, operosos e felizes, cultivavam o chão da propriedade imensa, e chegou ao iluminado domicílio do soberano. Nesse momento em que realmente as forças se vão, a doença bate, o sofrimento aproxima-se da nossa vida, corremos tudo para encontrar a solução, corremos tudo para encontrar Deus. Experimentando aflitivo assombro, reparou que os guardas do limiar não lhe permitiam o suspirado ingresso, porque seu nome não constava no livro de servidores ativos. Vejam, ele quis se aproximar do Pai como se tivesse o merecimento de todos os outros. Mas um dos guardas não lhe permitiu a entrada. Implorou, rogou, gemeu. No entanto, uma das sentinelas lhe observou: o tempo disponível do rei é consagrado aos cooperadores. Como assim? Perguntou ele. Bradou o trabalhador imprevidente. Eu sempre acreditei na soberania e na bondade do nosso glorioso ordenador. Ele achava-se com todos os direitos. Achava que por acreditar na sua existência e na sua bondade, já merecia ser ouvido. O guarda, contudo, redarguiu sem pestanejar. Que te adiantava semelhante convicção, se fugiste aos decretos de nosso soberano, gastando o precioso tempo em perturbar-lhe as obras? O teu passado está vivo em tua própria condição, em que te servia a confiança no Senhor, se nunca vieste a Ele trazendo um minuto de colaboração em benefício de todos. Observa-se logo que a tua crença era simples meio de acomodar a consciência com os próprios desvarios do coração. E o servo, já comprometido pelos seus atos menos dignos e de saúde arruinada, foi constrangido a começar toda a sua tarefa, de novo, de maneira a regenerar-se. O mestre calou-se durante alguns momentos e concluiu: aqui temos a imagem de todo o ocioso Filho de Deus. O homem válido e inteligente que admite a existência do Eterno Pai, que lhe conhece o poder, a justiça e a bondade por meio da própria expressão física da natureza e que não visita em simples oração de quando em quando, nem lhe honra as leis com o mínimo gesto de amparo aos semelhantes sem o mais leve traço de interesse nos propósitos do grande soberano, poderá retirar alguma vantagem de suas convicções inúteis e mortas? Com essa indagação, que calou nos ouvidos dos presentes, o culto evangélico da noite foi expressivamente encerrado. Então, necessário se faz refletir em profundidade sobre realmente o que é ter fé. Se ter fé é simplesmente acreditar
que existe de facto um Criador que criou este belíssimo universo, este planeta Terra, com tudo o que este planeta nos dá. Temos tudo o que é necessário para podermos viver em harmonia, em equilíbrio. Será que a fé é só isto? E Jesus mostrou que não. A fé é muito mais do que acreditar. A fé tem que nos fazer levar, praticar, terem uma intimidade com o Pai. Vejam, Jesus mostrou-nos o exemplo dos vassalos, os fiéis servidores, que trabalhavam incessantemente para o equilíbrio de todas aquelas terras que Deus lhe tinha, que no fundo que era o soberano Senhor, lhe tinha concedido. Mas de quando em quando eles vinham visitá-lo para receber conselhos, orientações. Então, nós, para além de termos que trabalhar em nós mesmos, cultivando o nosso ser, em primeiro lugar, fazendo bem a nós próprios, honrando o nosso corpo, com uma boa alimentação, libertando-nos dos vícios, dos ambientes nocivos para a nossa saúde. Porque, no fundo, Deus deu-nos esta possibilidade, como espíritos, de estarmos encarnados num corpo e temos que saber cuidar dele. Para além disso, para além de cuidar do nosso corpo, cuidar de tudo o que temos. A nossa família, os nossos lares, os nossos trabalhos, a comunidade onde estamos a viver, somos todos responsáveis. A natureza, o cuidado que temos que ter com a natureza, com os animais. Tudo isto não nos pertence, tudo isto nos é emprestado. Para podermos viver em harmonia, para podermos viver uma vida equilibrada, temos que saber cuidar. E para além disso, temos que cuidar uns dos outros. Fazer sempre por trabalhar em benefício daqueles que não estão tão bem quanto nós. Render os nossos dons, colocá-los ao rendimento, doando de nós próprios aos outros, dando e, acima de tudo, tendo estes momentos de silêncio, de recolhimento, para podermos sentir o Pai nas nossas vidas, para que possamos ouvi-lo, porque Ele fala-nos ao coração, no seu silêncio. É assim que o Pai nos fala. Também nos pode falar quando às vezes somos muito surdos. Fala-nos de outras formas. Ele tenta de todas as formas chegar até nós. Nós é que nos afastamos. Então, a fé não é só acreditar. A fé é muito mais que isso. A fé é pôr em prática a crença que temos. Seguir, no fundo, as orientações que o Pai nos dá, através das suas leis de amor. E foi isto que Jesus nos trouxe esta noite. Que possamos todos nós interiorizar e refletir sobre o que fazemos com tudo aquilo que o Pai nos disponibiliza. O nosso corpo e tudo o resto que Ele nos proporciona. Possamos ser filhos, servidores fiéis, bons administradores, para que um dia, quando nós necessitarmos, como aquele leviano servidor, recorreu a ele e pediu-lhe ajuda, mas o nome dele não constava na lista. Possamos nós
ter lá o nosso nome, sermos merecedores do seu amor. E com certeza que Deus, verificaram que Jesus nos disse que este nosso irmão, este servidor leviano, teve uma nova oportunidade. Ele teve que repetir, teve que voltar a repetir a mesma existência praticamente, ou seja, teve que repetir todas as lições, porque ele tinha chumbado. Então possamos nós não chumbar, possamos ir ultrapassando as provas no nosso dia a dia, confiantes que não estamos sós, que Jesus envia sempre o auxílio que necessitamos para ultrapassar os obstáculos, as provas, as dificuldades. Confiemos verdadeiramente e façamos nós o nosso melhor. Então agradeço nesta hora